Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aí seguir o nosso conteúdo, né? Nossos temas aí sobre a cinemática, tá? Cinemática vetorial. Nos últimos slides, né? Nas últimas aulas que a gente conversou, né? Eu falei um pouquinho aí sobre queda livre com vocês, falei sobre lançamento vertical para cima, não é? Também conversamos aí na última aula sobre lançamento horizontal, ok? E hoje, né, nós vamos aí finalizar aí nessa parte falando um pouquinho do chamado lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo seria, né, aquelas situações que o objeto, um projétil, ele faz aquela trajetória, podemos chamar de parabólica, né? E aí você, né, vai analisar ali algumas situações, né, a altura máxima que ele atinge, quanto tempo que esse objeto permanece no ar, né, conforme ele foi lançado, e, enfim, né, o alcance máximo, né, que ele vai atingir. Então, nós vamos ter aí algumas situações envolvendo este lançamento oblíquo, ok? É um slide, não é um slide muito grande, mas é um slide que tem bastante informações importantes, né? Então, aconselho que vocês acompanhem, né, o assunto, acompanhem aí, né, os temas pela apostila, né, pelo nosso material. E qualquer dúvida, né, qualquer novidade aí, a gente vai conversando lá pelo nosso canal, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, dar início, tá, a essa parte de lançamento oblíquo. Vou só compartilhar aqui a tela aí com vocês. E pronto. Então, gente, a questão do lançamento oblíquo, né, a primeira imagem, né, as imagens que foram colocadas aqui são bastante interessantes aí para entender, né, o que seria esse lançamento oblíquo. Tá? Então, aqui nós temos aquele salto, né, que os atletas fazem, né, eles vão descrever aqui, né, uma trajetória parabólica, não é? O atleta, né, se o objetivo dele é ter ali um alcance máximo, ele tem uma certa técnica. Se o objetivo dele é ter ali um alcance horizontal máximo, também nós temos aí alguns detalhes, né, para comentar. E aí nós vamos ver que o ângulo, né, o ângulo que vai ser lançado, seja uma pessoa, seja um objeto, ele é fundamental, né, ele é muito importante aí. Tá? Aqui nessa imagem aqui, ó, nós temos uma situação, né? Uma amostra, tá? Do que seria, dependendo do ângulo, não é? Nós temos ali um certo alcance horizontal, né? Então, aqui está até distribuído em cores, né? Tá bem legal essa imagem, né? Você vê lá, por exemplo, 15 graus, menor ângulo aqui em relação à superfície, ó, que é o laranja, né? Você tem um alcance menor, né? Nós temos ali depois, né, o verde, né, que é 30 graus. Nós temos lá 45 graus, ó, que é o maior alcance que teve. Né? Observem aqui, ó, em azul. Tá? Então, isso aqui já é uma informação importante. Né? O alcance máximo que pode se obter é quando ele é lançado formando um ângulo de 45 graus com a horizontal. Isso, por exemplo, né, os atletas que jogam, né, aqueles pesos, né, aquelas modalidades que eles arremessam, dardos ou pesos, eles têm essa informação, né, eles têm essa informação aqui de que o ângulo aqui, ele é muito importante, tá? Em relação aí a essa questão do alcance máximo aí. Mas nós vamos falar aqui, né, um pouquinho adiante sobre isso também. E aqui outras situações, né? Você vê aqui como se fosse uma fonte de água, né? Diversas fontes de água também lançando ali um feixe de água e esse feixe ele também
faz essa trajetória parabólica, né? Então, nós temos também, né, a representação aqui da própria trajetória quando um objeto ele é lançado obliquamente. Tá? No caso aqui, a própria água, né? Mas existe também nessa situação. Então, esse seria o tema de hoje. Então, vamos lá. As características, tá, gente? Então, a primeira informação importante aqui que você vai ter que observar. As características desse lançamento oblíquo, tá? Quando um objeto ele é lançado, né, vamos supor, uma pessoa, ela chuta uma bola num campo de futebol, né? Um jogador, ele lança nessa bola para o outro lado lá. Essa bola ela vai ter aqui, ó, um alcance, né, um alcance máximo, né, uma altura máxima que ela vai atingir. E, de acordo com a gravidade, né, depois que ele atinge essa altura máxima, ele começa a cair pela própria ação da gravidade. Tá? Então, dois detalhes, tá, gente, que eu quero que vocês observem aqui. Tá? Dois movimentos, tá, que tentou se ser representado aqui nessa figura. Ó, tá? O primeiro movimento que a gente vai observar é o seguinte, tá? É o movimento horizontal dessa bola. Como assim o movimento horizontal? Tá? Se nós projetarmos aqui embaixo, ó, se nós projetarmos aqui como se fosse a sombra dessa bola no chão, a cada segundo que passa, né, projetando ali as posições horizontais dessa bola. Tá? O que vai acontecer, gente? Ó, tá? As projeções horizontais, tá? Nós vamos perceber que a cada intervalo de tempo que vai passando, nós vamos imaginar, a cada segundo que vai passando, nós observamos que os espaços aqui são iguais. Tá? Isso, estamos falando ali as posições horizontais. Tá? Então, quer dizer que o movimento que essa bola faz na projeção horizontal é o chamado movimento retilíneo uniforme, tá? MRU. Está colocado aqui, ó, no resuminho, ó, o movimento realizado no eixo X, que é o horizontal, é o movimento retilíneo uniforme. Tá, gente? Então, muito importante isso daqui. E o segundo movimento que nós vamos ter para analisar nessa bola que foi, né, lançada é o movimento, né, se nós analisarmos verticalmente falando. Tá? O que acontece? Ó, mesma coisa. Só que aí, projetando as posições da bola, na medida em que ela vai subindo, e depois, na hora que ela vai descendo, tá? Olha o que acontece verticalmente falando. Ó, se nós projetarmos isso numa vertical aqui, ó, tá? Os espaços, na medida em que ele vai subindo a bola, os espaços vão ficando cada vez menores. Né? Então, por que isso acontece, gente? Tá? É simples, né? Conforme a bola vai subindo, né, por conta da gravidade que é contrária, a velocidade vertical, né, ela vai diminuindo pela própria ação da gravidade. É a mesma análise que a gente fez, né, algumas aulas atrás, quando um objeto é lançado verticalmente mesmo. A gente sabe que a cada segundo a velocidade vai diminuindo aproximadamente de 10 em 10. Aqui é a mesma coisa. Né? Aqui você observa exatamente isso. Ó. Tá? As posições vão diminuindo, por quê? Porque a velocidade, tá, vertical, velocidade no eixo vertical, que eles chamam aqui de Y, tá, vai diminuindo. Ah, mas e depois que chega na altura máxima? Depois que chega na altura máxima, ele vai aumentando, né? É como se tivesse chegado nesse ponto, e aí, ó, vai aumentando as posições. Por quê? Porque conforme vai caindo, vai aumentando a velocidade. É como se fosse uma queda livre. Né? Ele vai aumentando aí de 10 em 10. Subir, vai diminuindo de 10 em 10, descendo, aumentando de 10 em 10. É isso, tá? Então, nós temos, gente, dois movimentos, tá, para serem analisados quando a gente trabalha com essa situação de lançamento oblíquo, tá? O movimento horizontal, que é uniforme, e
o movimento vertical, que é uniformemente variável. Tá? As fórmulas a gente já viu, nós vamos rever aqui de novo, tá? Recordar, mas esses são os pontos importantes. Tudo bem? Bom, na sequência agora, gente, de novo aqui agora um pouco mais detalhado, né, a nossa bola de futebol aí que foi jogada, foi lançada aí. Aqui o desenho ele tentou detalhar cada posição, o que acontece com essas velocidades, horizontal e vertical, tá? Então vejam lá, ó, a bola ela foi lançada com uma certa velocidade, né, um certo ângulo ali. Ela lançou a partir do solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ok, formando um ângulo de 30 graus, certo? Aí, a primeira coisa que eu vou ter que observar é a seguinte: qual é a velocidade inicial no eixo horizontal e qual é a velocidade inicial no eixo vertical? Porque geralmente ele informa essa velocidade aqui, ó, a velocidade de lançamento e o ângulo, né? Então, o exemplo que eu dei, 20 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus. Então, com essas informações, nós temos que, primeiramente, determinar as duas componentes vetoriais dessa velocidade, né? Que seria a horizontal x e a vertical y. Tá? Já já vou mostrar a fórmula, como que a gente determina aqui essas duas velocidades iniciais, que é o início, né? E aí o que vai acontecer? Acabei de falar, né? No movimento horizontal é uniforme, lembram? Então, quer dizer, horizontal não vai mudar a velocidade. Então, essa velocidade aqui em x, que você vai determinar, vai ter uma formulinha para isso, né? Ela vai ser a mesma, gente, em todo o movimento que ele vai fazer, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó, V1, ó, V1 em x, V2 em x, V3 em x, V4 em x, e assim por diante. Então, quer dizer, todas as velocidades que estão aqui ó, horizontais, você pode observar que o tamanho do vetor é o mesmo. Tá? Ele está mostrando aqui, ó, que é o mesmo valor numérico, né? A mesma intensidade. Então, depois que eu determinar essa velocidade aqui em x, ótimo, eu já sei qual é a velocidade em x, ou em qualquer momento que essa bola, esse objeto estiver se movimentando. É uma velocidade que eu já vou ter que não vai mudar. Né? Agora, em y é um movimento variado. Né? Então, quer dizer, em y, ó, observa aqui, na medida que está em azul claro, né? Na medida em que ele vai subindo a bola, você vê que o vetor velocidade vai diminuindo até chegar lá na altura máxima, tá? Ele representou aqui, ó, h máximo. E aqui você, mas cadê o vetor velocidade em y? É zero, né? Porque a hora que atinge a altura máxima, a velocidade chega a zero, verticalmente falando. Lembram? Aí, na medida em que ele vai caindo, queda livre, vai aumentando o vetor velocidade em y. Tá? Então, você pode observar, ó, V4 em y, V5 em y, V6 em y. Você vê que vai aumentando aqui. Subindo vai diminuindo, descendo vai aumentando o vetor. Né? É justamente aquela situação por conta da gravidade. Tá? Então, esse desenho aqui está bem legal, que está mostrando os dois, né, vetor velocidade, né, tanto em x quanto em y. E aqui, né, em destaque, ó, está o vetor velocidade. E esse tipo de exercício, né, no finalzinho do slide tem um exemplo, né, que eu coloquei aqui, só para você observar os tipos de perguntas, tá, que podem ser determinados. Né? Então, ó, uma das perguntas que é bastante comum, que eles querem saber, é qual é a velocidade desse objeto ao tocar ao solo? Ele foi lançado, ok, aí ele sobe na altura máxima, desce, e ele chega aqui ao solo ó, com uma certa velocidade. Né? Ele chega com uma velocidade x, ele chega com uma velocidade y, não é? E
as duas componentes, x e y, formam aqui, ó, o vetor velocidade. Então, aqui a gente vai usar o quê? Ó, o teorema de Pitágoras, né? Essa velocidade vetorial aqui, ó, é só usar o teorema de Pitágoras. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado é igual a essa velocidade ao quadrado. É o teorema de Pitágoras aí que a gente vai, eu vou mostrar também na formulinha já já. Tá bom? Então, gente, são os movimentos que nós vamos, né, analisar aqui nesse tipo de lançamento aí. Aqui algumas palavrinhas que geralmente, né, são bastante também pedidas, tá? O ângulo geralmente é informado, né? Qual é o ângulo aqui que ele vai ser lançado, formando com a horizontal, geralmente. O alcance horizontal, né? Esse alcance horizontal aqui, gente, quer dizer, qual é o alcance horizontal máximo que esse objeto vai atingir? Em provas aí de lançamento, né, no atletismo, dardo, disco, né, os vencedores, né, são aqueles que conseguem um alcance máximo. Né? Então, eles têm a técnica, eles sabem qual é o ângulo perfeito para lançar, que é de 45 graus, né? E depende também da velocidade que esse objeto vai partir ali da mão dele. Então, são as técnicas, né, que eles utilizam aí. E esse alcance aqui, né, gente, a gente vai poder também, para não ficar com muitas letras aí, né, nas questões de fórmulas, né, esse alcance eu posso, né, entender aqui como se fosse um ΔS, tá? Que é o ΔS, né, em x, e a gente vai descobrir, tá? O ΔS, que é o espaço percorrido na horizontal. Também tem o ΔS em y, ele chamou de H máximo, né, ou altura máxima. Essa altura máxima, basicamente, é um ΔS aqui também, ó, o ΔS, só que em Y. Né? Então, eu tenho um ΔS em Y e tenho um ΔS também em X. Tá? Que são as letras, né, as representações que a gente já está acostumado aí. O tempo, né, também, uma dica aí, a gente já pode falar o que seria aquilo que eu já comentei lá em queda livre e lançamento vertical. O tempo de subida sempre é igual ao tempo de descida. E aí, geralmente, as questões sobre esse tema, eles querem saber quanto tempo esse objeto permanece no ar. Ele foi lançado obliquamente e quantos segundos que ele permanece no ar. Então, como é que a gente faz geralmente? Né? Eu determino o tempo de subida. Vou pegar lá aquelas equações do movimento uniformemente variável, vejo as informações que eu tenho, né? Geralmente são simples aí que fazer isso, e aí eu consigo saber quanto tempo, qual é o tempo que ele atinge a altura máxima. Tá? Se eu sei quanto tempo ele atinge a altura máxima, é só dobrar, né? Depois, que é o tempo que ele vai permanecer no ar. Se ele demora 2 segundos para chegar na altura máxima, é mais 2 segundos para chegar ao solo. Então, quer dizer, ele permanece no ar durante 4 segundos. Tá bom? Então, essa seria aí alguns detalhes, tá, gente? Que nós vamos ver aí depois nos exercícios, tá? Nos exemplos aí. Mas, né, vamos, né, com calma, né? Vamos tentar fazer isso com bastante calma aí. Agora, as formulinhas, tá? Então, vamos lá, ó, as fórmulas que nós temos aqui. Falei no início aqui, né, gente, dessa aula, que a primeira providência, né, que a gente tem que fazer é descobrir qual é a velocidade inicial em x e a velocidade inicial em y. Tá? Geralmente é dado a velocidade inicial de lançamento e o ângulo que essa velocidade está, o vetor velocidade está com a horizontal. Ok? Então, o primeiro passo seria isso, descobrir o valor dessas duas velocidades. E aqui, ó, nós vamos ter, né, usando a nossa velha matemática, ó, velocidade inicial em x vai ser
o valor da velocidade inicial, que geralmente é dado, vezes o cosseno do ângulo θ. Por que cosseno, gente? Porque, olha aqui no desenho aqui, ó, tá? O VOX é aquele vetor que está junto com o ângulo θ. Né? Então, é aquele cateto adjacente, né, que a gente fala na matemática. Então, nós temos aqui, ó, um ângulo, né, que está junto ao VX ou VOX. Então, utilizamos cosseno. Tá? Então, anotem a formulinha aí, que essa vamos usar bastante. Aí, né? A primeira coisa que se faz. VY, VOY, velocidade inicial em Y. Tá? Mesmo critério, só que agora é velocidade inicial vezes seno de θ. Por que seno? Porque o VOY, ó, você observa que é como se fosse um cateto oposto ao ângulo θ. Né? Se eu pegar esse vetor aqui, ó, e transportar ele para cá, para este lado, vertical também, fica um triângulo retângulo, né? E aí a gente percebe que esse VOY, perdão, ele é um cateto oposto. Então, por isso que utilizamos o seno. Tá bem? A velocidade inicial, portanto, não, vai ser a soma vetorial de VOX mais VOY, tá? Então, é uma soma só que vetorial, não é só somar os números, né, gente? Vetorial, tá? Então, observa que esses dois valores são dois vetores que formam 90 graus, né? Então, para fazer a soma disso aqui, né, eu teria que usar o teorema de Pitágoras, tá? Que seria essa última expressãozinha aqui, ó. VO ao quadrado igual VOX ao quadrado mais VOY ao quadrado. Então, a gente utiliza muito essa parte aqui, né, do teorema de Pitágoras para saber não a velocidade de lançamento, que geralmente ele vai dar, mas para descobrir a velocidade aqui, ó, final, a hora que ele atinge o solo. Então, a gente vai descobrir o x, vai descobrir o y, e depois usamos o teorema de Pitágoras para calcular a velocidade vetorial que ele chega ao solo. Tá? Então, isso aqui a gente vai acabar a usar bastante aí. Então, é a análise vetorial, primeiramente aqui, né, da velocidade inicial. Tá? Então, é só é a primeira parte aí, né, que a gente tem que pensar. Então, repetindo, ó, calcula primeiro passo as duas componentes, VOX e VOY. Agora, né, um pouquinho agora das equações, tá, gente? Tá, vamos rever, né, na verdade, aqui. Como no eixo X nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme, né, o MRU, quer dizer, é basicamente uma fórmula só que a gente tem, né, que é a famosa formulinha lá da velocidade, né, o ΔS sobre ΔT. Só que aqui, né, nesse slide, né, ele especificou o ΔS, né, que seria aqui o espaço percorrido por x. Tá? Então, ó, x, que é o ΔS, igual VOX, que é a velocidade inicial no eixo x, né, horizontal, vezes o tempo. Então, eu quero saber qual é o alcance máximo, né, que esse projétil permaneceu, qual é o alcance máximo horizontal, eu vou ter que saber isso aqui, ó, qual que é a velocidade inicial em x, usando aquela formulinha que eu acabei de mostrar, e vou ter que saber o quê, ó? Vou ter que saber quanto tempo que esse objeto permaneceu no ar. Porque é VOX vezes o tempo vai dar o ΔS. Né? Surgiu, né? Isso aqui é basicamente a própria fórmula da velocidade, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Mas aqui ele deixou mais direto, né? Para você descobrir o alcance horizontal. Tá?
quiserem anotar, tá, gente? Esse x aqui é o alcance horizontal. E outra informação aqui também, já comentei, né? Ó, a velocidade em x, qualquer ponto que a gente imaginar aqui, ó, no eixo horizontal, a velocidade em x vai ser a mesma inicial em x. Por quê? Porque é uniforme, não vai mudar. Tá? Então, qualquer momento aqui, a velocidade em x vai ser a mesma inicial de x. Tá? É mais fácil analisar, né, horizontalmente. E agora, verticalmente, né? Aí, verticalmente, qual que é a história? Verticalmente, nós vamos ter aqui um movimento uniformemente variado, né? Nós vamos ter aí uma aceleração que é da gravidade, que é 10, né? Aproximadamente 10. Na subida, o valor de G é negativo. Na descida, o valor de G é positivo. Então, aqueles detalhes que a gente, né, já conversou também. Então, aqui a gente vai recapitular e as letras, né, que ele vai simbolizar aqui, ó, o que é esse H? Aqui é a fórmula do sorvetão, né? O H é a altura máxima que esse objeto vai atingir, né? Então, H é igual VOY vezes T menos, por que menos? Porque quando ele vai subindo, a gravidade é negativa, né? Então, menos meia gravidade vezes tempo ao quadrado. É a equação do sorvetão, gente, tá? Mas aqui ele colocou H como altura máxima atingida. Se você achar melhor colocar, por exemplo, ΔS de Y, tudo bem, tá? É uma situação. Eu, particularmente, gosto de trabalhar dessa forma, né? ΔS. Por quê? Para não colocar muitas letras, né, a mais aí nas fórmulas aí. Então, ΔS de Y, VOY vezes T, menos meia gravidade vezes tempo ao quadrado. Então, isso é para determinar, gente, a altura. Tá? A altura aqui, ó, então eu vou ter que saber quais informações. Quanto tempo que ele demora para chegar na altura máxima e qual a velocidade inicial em y, que é a primeira coisa que a gente tem que calcular mesmo. Tá? Independente do que vai calcular, nós já calculamos as componentes aí. Tá terminando aqui já, tá? Só para a gente ver as últimas fórmulas, ó. Ainda, né, no eixo y, mais duas fórmulas, que são quais fórmulas? As fórmulas da velocidade. Equação horária da velocidade, tá? V igual a VO mais AT, só que agora, né, ó, a gente está falando em Y, né? Nós estamos falando aí, ó, num eixo, né, vertical. Então, ó, VY, que seria a velocidade final em Y, é igual a inicial em Y, menos, por que menos? Porque subida, o valor da gravidade é negativo. Ele está sendo lançado obliquamente. Então, quer dizer, o valor de G é negativo na subida. Menos G vezes T. Né? Então, é a equação horária da velocidade. Isso aqui, né? Só para lembrar, né, gente? Quando falamos em altura máxima, eu preciso ver quanto tempo ele demora, né, para atingir a altura máxima, né? Então, de repente, ó, eu quero saber esse T aqui, que é o tempo, né, de subida, tempo para atingir a altura máxima, o valor de menos da gravidade, né, que seria então menos 10, e se eu tiver essas duas informações, ó, porque quando ele atinge a altura máxima, o valor da velocidade em y é zero. Tá? Então, falou em altura máxima, o VY é zero. Aí, ó, se eu souber o valor da velocidade inicial de y, que é a primeira coisa, né, repetindo aí, a primeira coisa que eu vou calcular, eu já consigo saber quanto tempo ele demora para chegar na altura máxima. Tá? Então, só com uma informação, ó, só com a velocidade inicial de y, eu já consigo saber o valor
quanto tempo ele demora para atingir a altura máxima e quanto tempo ele permanece no ar, né? Porque dobrando o tempo que ele vai atingir a altura máxima é o tempo que ele vai permanecer no ar, tá? E Torricelli, né? A famosa fórmula de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual inicial ao quadrado, menos porque subida, valor de gravidade negativo, 2 vezes g vezes h, né? Esse h é a altura máxima aí que ele vai atingir. Então, gente, resumindo, nós temos no movimento horizontal, basicamente a formulinha lá da velocidade. Também a gente pode escrever lá, né, colocar em evidência o ΔS. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. E verticalmente falando, ó, nós temos as 3 equações do MOVE. Equação horária do espaço, do sorvetão, equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Tá bom? Essas são as fórmulas, esses são os detalhes, tá? Que a gente vai ter que fazer bastante exercícios, tá, gente? Para exercitar, entender. Não é difícil, mas a gente tem que exercitar um pouco isso daqui. Fazer uns exercícios juntos aí. Eu coloquei aqui, ó, para vocês um exercício, na verdade, um exemplo, né? Que é mais para você perceber quais são as perguntas que, né, de repente, né, nós temos que fazer num exercício. Não que não fazer tudo isso no mesmo exercício, não. Mas são questões aí que geralmente são pedidas, tá? Uma ou outra é pedida. E, geralmente, a informação que eles dão é essa daqui, ó. Qual é a velocidade inicial de lançamento desse objeto, né, de um projétil, seja o que for, e o ângulo que este objeto está sendo lançado. Basicamente é isso que ele vai te dar de informação. E aí, mas só isso eu consigo calcular todas essas questões? Sim, tá? Vai depender do que você vai analisar. Você vai analisar horizontalmente, verticalmente. Você tem aí né, 4 fórmulas, né? Uma do movimento uniforme, mais 3 do movimento variado, uniformemente variado. Então, nessas fórmulas, é possível, sim, gente, tá? Determinar todas essas questões aqui. Tá? A gente pode até, né, no outro momento aí, para não ficar muito extenso aqui, mas no outro momento a gente pode desenvolver, fazer esse exercício aqui juntos, né? Eu vou fazendo, a gente vai discutindo aí para você ter uma ideia, tá? A gente pode estar fazendo isso aí numa próxima aula, num outro momento aí, e aí fica legal, tá? A gente já deixa como um bom exemplo aí, mas né, já vão pensando aqui, né, nas questões que podem ser pedidas, ó. Velocidade inicial nos 2 eixos. Como eu já tenho a velocidade, né, inicial e já sei o ângulo, eu vou achar o VOX e o VOY, tá? Só voltar um pouquinho aí, você vai lá ver a fórmula para achar lá as 2 velocidades, né? Horizontal e vertical. Beleza. A equação horária, as equações horárias no eixo x e y. Então, no eixo x, né, nós temos lá a fórmula do sorvete, que é um movimento uniforme, e no eixo y nós temos 2 equações horárias, né? Nós temos a velocidade e do espaço. Então, basicamente, ó, é uma sequência. Ó. Primeiro passo, acha as 2 velocidades. Depois, dá para montar todas as equações horárias, tá? Não precisa calcular, só substituir, bem simples. E aí vai, ó, tá? Nós vamos ter aí depois aplicações das equações, o tempo para alcançar a altura máxima, que é, né, uma das perguntas mais cobradas. Se não for, de repente eu tenho que achar esse tempo para achar outra grandeza, tá? Não é algo que a gente calcula sempre. A altura máxima, né?
quantos metros ele atinge, também muito cobrado. O tempo de voo, quer dizer, o tempo que ele permanece no ar, o alcance, né? No caso aqui, o alcance horizontal, né? O alcance que ele vai atingir ali, também bastante cobrado. E depois a equação da parábola, que aí já é uma parte mais matemática, né? Não é muito comum cobrar isso, mas a gente pode também fazer, né, para se ter uma ideia de como é. Tá bom? Então, vamos combinar aí, né, gente? Num outro momento, a gente faz, tá? Esse exemplo, né? A gente pode pegar outro também, não tem problema. E vamos estudando devagarzinho, tá? Essa é a parte final. Já estamos aí já na parte final de cinemática vetorial, tá? Que é esse lançamento oblíquo, tá bom? Então, galera, valeu, uma boa semana para todos aí e fiquem com Deus.